Muito bem, agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura, aqui pelo seu canal Futura e também pela internet ao vivo no nosso site. Bom, e no Carnaval, uma mistura que é usada pelos jovens durante o ano com muita frequência é consumida intensamente: energéticos e bebidas alcoólicas. No entanto, essa é uma mistura perigosa. Pode provocar aumento da pressão arterial, palpitações, arritmias cardíacas e até mesmo AVC, o acidente vascular cerebral. O levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre universitários das 27 capitais brasileiras, realizado pela USP, a Universidade de São Paulo, mostrou que 74% dos universitários brasileiros consumiram essa combinação pelo menos uma vez na vida. Bom, e é sobre essa mistura, nem sempre harmônica, que a gente conversa agora com Washington Maciel, da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Washington, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Obrigado, Cristiano, prazer. Obrigado a você pela presença. Então, quero saber, de fato, essa mistura de energético e bebida alcoólica, ela é tão perigosa assim como essa pesquisa aponta? Na verdade, ela é até mais perigosa do que essa pesquisa aponta. Nós sabemos há muito tempo que o álcool é uma droga que tem efeitos para o sistema nervoso cardiovascular de aumento da excitação, da estimulação do coração. Tanto que em 1974, os americanos criaram uma síndrome chamada Holiday Heart Syndrome, que é a síndrome do coração do feriado, que ocorre por excesso de bebida alcoólica. Então a gente já sabia disso há muito tempo. Então, só o álcool já faz mal ao coração. Só o álcool já dá Holiday Heart Syndrome, já faz mal ao coração. Perfeito. E aí, recentemente, introduziu esse produto que hoje vem como um suplemento alimentar e que é a base de uma quantidade excessiva de cafeína, junto com taurina, junto com guaraná, ginseng, erva mate e outras coisas mais que ainda por cima elevam a quantidade de cafeína. Essas duas coisas juntas são metabolizadas no fígado. O fígado não dá conta de metabolizar as duas coisas de uma vez só. Então, forma-se uma fila de substância para ser metabolizada e a quantidade delas acumula no sangue. Ocorre que chega a níveis tóxicos depois de alguma hora e o indivíduo fica com intoxicação por cafeína. Então, normalmente, durante as festas como o Carnaval, por exemplo, o indivíduo que bebe também não vai ficar só num gole, né? Ele bebe uma dose, ou mais de um copo, e a partir daí acontece essa intoxicação. Sim, essa é a questão. Se o indivíduo ficasse numa dose só e tivesse só aquele momento de hiperadrenergismo, adrenalina pura, mas ele vai prosseguir durante a noite porque essas substâncias, elas mascaram o efeito do álcool. O indivíduo está embriagado, porém não percebe e parece não mostrar isso. Mas nas propagandas são vendidas, né? Como a bebida que vai deixar você ativo por mais tempo, com energia que não vai acabar mais. Então, principalmente na época de Carnaval, o pessoal quer curtir tantos blocos, desfiles, festas e bailes nos clubes, acha que tomando uma bebida como essa vai continuar aí a noite toda sem sentir o cansaço. Forçando o corpo ao extremo, né? Esse é o problema, porque ela é vendida como uma coisa até benéfica para pessoas que, inclusive, ficam em casa estudando eventualmente a noite inteira. Ocorre que quando você junta as duas coisas, aí o risco aumenta muito, porque elas não se somam, elas se multiplicam, elas têm um efeito de potenciação. Uma coisa aumenta muito o nível sanguíneo da outra. E aí entra em níveis tóxicos de cafeína. Os primeiros sintomas são os cardiovasculares. Alguns indivíduos têm arritmias que a gente chama benignas, que não matam, mas outros indivíduos têm arritmias graves. Há relatos de várias mortes. O FDA, que é a agência regulatória americana, já relata 18 mortes nos últimos tempos. A agência reguladora do Canadá, 15 mortes. E existem artigos recentes mostrando outras mortes mais. Ou seja, existem jovens que fazem uso disso, que têm coração rigorosamente normal e morrem subitamente, e outros que têm arritmias mais benignas, vão para o pronto-socorro, são medicados e acabam sendo, digamos assim, recuperados. Aqui no Brasil existe algum estudo em relação a isso? Alguma agência está acompanhando de que forma esses produtos podem estar prejudicando a saúde do brasileiro? Não, na verdade existem muitas sugestões, a Sociedade de Cardiologia tem sugerido que essas drogas sejam vistas e não como um suplemento alimentar, e sim como drogas com potenciais efeitos colaterais graves, porque a gente também não pode perder de vista que existe um grupo de jovens que tem doenças cardíacas subclínicas. Eles
não sabem que tem uma determinada alteração, nunca foram ao médico, estão muito bem, obrigado, e talvez morressem aos 90 anos de outra coisa. E aí, quando eles entram com essas substâncias em doses tóxicas, essas doenças que estavam subclínicas se manifestam, e esse grupo é particularmente sensível à morte súbita. Mas... Então, a gente pensando aqui para o pessoal que vai curtir a festa de carnaval, até pretende consumir esse tipo de bebida, que indicação a gente pode dar? Se sentir um desses tipos de sintomas ou reduzir a dose, que indicação a gente pode dar? Isso é perfeito. O que fazer nessa circunstância? Primeiro, gostaria que não fosse feita a associação. Se pudesse tomar a sua bebida alcoólica com moderação, com equilíbrio, tudo bem. Mas, em fazendo uso, eu peço que o jovem, ao primeiro sintoma de taquicardia ou palpitação, pare e procure um coleguinha que não esteja embriagado, que leve para o pronto-socorro. Porque o primeiro sintoma pode ser uma arritmia benigna. E se ele insistir, e as doses de cafeína e de álcool continuarem a aumentar, ele pode passar de uma arritmia benigna, que é tratado com a medicação simples, até uma arritmia maligna, que vai levar à morte súbita. Então, o primeiro sinal, para. Ou a substituição desse tipo de bebida pode ser uma indicação também? A substituição por uma bebida isotônica, dessas que repõem eletrólitos, ou até uma água de coco, um suco, seria extremamente interessante, porque repõe os eletrólitos, repõe a glicose, e aí o indivíduo equilibra de uma forma mais fisiológica, ou pelo menos chegando a coisa, porque o álcool, ele, infelizmente, não vai parar, mas pelo menos não tem essa potencialização maligna dessas duas coisas juntas. Importante também ressaltar nessa época em que o consumo de álcool acaba aumentando entre a população, de ressaltar que, principalmente em festas de carnaval, o corpo desidrata mais e o álcool ajuda ainda mais a desidratar o organismo do ser humano. Então, a água é fundamental em qualquer momento, né, doutor? Perfeitamente. Esse é outro aspecto que a gente acaba esquecendo, e às vezes até no dia a dia, mas o álcool é particularmente enganoso quanto à hidratação. A pessoa acha que está se hidratando bebendo álcool, não está. Ele está desidratando, ele está precisando repor, e as células sentem isso. Com isso, o nível de álcool no plasma, no sangue, aumenta. Por quê? Porque o indivíduo está ressecado. Então, nós precisamos alimentar corretamente e hidratar corretamente, para que a pessoa possa dar a mínima chance ao organismo de lidar com essa sobrecarga. E aquela indicação de uma dose de álcool para uma dose de água, segue como recomendação? Eu gostaria de sugerir mais água do que álcool. Mais água do que álcool. Sobretudo no nosso clima, se possível, a maior quantidade de água possível, e o álcool só para complementar, para manter o clima da festa. Mas quanto mais água, tanto mais seguro, tanto melhor. Muito bom. Dr. Washington, muito obrigado pelas indicações aqui no Conexão Futura. Prazer foi meu. Muito bom, e na próxima entrada do Conexão a gente fala sobre um crime contra as nossas crianças. O trabalho infantil doméstico muito difícil de se denunciar. Em 2011 havia cerca de 258 mil crianças e adolescentes de 5 a 13 anos no país fazendo esse trabalho que, por lei, deveria ser destinado apenas aos adultos. Desde já mande pra gente sua pergunta pelo Twitter, pelo Facebook ou ligando pra gente. Nossos contatos estão todos aqui na tela pra você. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10, Primeira Infância. Eu estou aqui à sua espera. Até já!